Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra e pela porção dela que será derramada sobre os nossos corações. Como tem sido bom, Senhor, estudar esse sermão do monte. Como temos aprendido, como temos sido confrontados, meu Pai, a cada domingo, a cada repetição em que nós ouvimos novamente essa mensagem, nós temos sido confrontados, meu Pai. E que, Senhor, não seja diferente hoje. A Tua palavra seja lançada em nossos corações, trazendo sobre nosso confronto vida, Senhor. Obrigado por estarmos juntos aqui, reunidos no Teu nome, como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu conversava com um jovem ontem, eu também ouvi no decorrer da semana, mas ontem eu conversava com um jovem que estava domingo passado no culto, e ele relatava para mim que quando ele ouvia sobre misericórdia, ele relutava, falava, não é para mim, não é sobre mim. Só que quando foi no final do culto, o Espírito Santo tocou no coração dele, e ele, na casa dele, no ambiente onde ele precisava praticar misericórdia, Deus fez algo poderoso na vida dele. E tem sido assim domingo após domingo. Nós temos visto sobre a luz da palavra de Deus, sobre a maior pregação que essa terra já ouviu, sobre ser feliz, sermos felizes de acordo com a ótica da palavra. Não sermos felizes de acordo com a ótica desses dias, que é você acumular, ter, possuir, conquistar, prosperar e por aí vai. Não, é ser feliz de acordo com o que Jesus fala. E essa felicidade em que Jesus nos apresenta no Evangelho de Mateus capítulo 5, é uma felicidade em que nos traz confronto, e através desse confronto, quando somos penetrados pela palavra de Deus, a palavra de Deus começa a trabalhar no nosso coração, este confronto traz cura. E esta cura traz alívio, tira o peso de sobre nós, e nós experimentamos a verdadeira felicidade de acordo com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre que o segredo, ele está no coração, aonde Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte, continuando sobre esse sermão: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de se sentir esgotado. Sentir esgotado. Porque tenta parecer uma coisa por fora, mas dentro de você as coisas não estão bem. Eu não sei quem já teve essa sensação de sentir isso. E isso vem de uma realidade em que nós habitamos uma sociedade em que ela é obcecada por aparência. Hoje você abre as redes sociais, e a principal, que é sobre fotos, existem filtros. Eu fui tirar foto esses dias com a minha filha, fui correr com ela no parque, eu tirei a foto com ela, aí ela começou a colocar um monte de filtro. Eu fiquei olhando, porque não é nós aqui, só tirar foto. Não, é que tem que ter um filtro que tira a minha espinha. Eu falei, tá, entendi. Tem filtro que tira a espinha. Antigamente era só no Photoshop, hoje em dia não, você põe um filtro. É uma sociedade que é obcecada por aparência. Filtro nas fotos, muitas vezes discursos ensaiados. Uma sociedade que exige de nós, muitas vezes, performance, aonde nós não podemos estar mal. Porque às vezes estar mal diante da visão de alguns crentes, é que você está em pecado. Você não pode ter luta. Porque se você está enfrentando luta, alguma coisa está errada na sua vida. Meus irmãos,
E aí qual é a reação normal nossa? Esconder. Maquiar. Colocar filtros. E aí a gente não consegue demonstrar o que nós estamos sentindo. Só que Jesus nos convida a algo muito revolucionário. Jesus nos convida a algo muito revolucionário. Ele nos chama a nós sermos felizes por dentro. Não somente parecer feliz por fora. Você pode estar aqui hoje sorridente, rindo, mas por dentro você está arrebentado. Mas Jesus nos convida a nós não apenas parecermos que estamos felizes, mas essa felicidade vir de dentro do nosso coração. E essa declaração de Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, é uma declaração, é um ensinamento desafiador. Porque ele nos mostra que pureza de coração não é uma perfeição moralista, mas é uma integridade diante de Deus, aonde nós somos quem somos, diante do Senhor e diante de quem está ao nosso redor. Jesus traz algo revolucionário. Uma pergunta: como podemos viver com o coração limpo diante de um mundo tão sujo? E aí, pensando nessa pergunta, por que nosso coração se torna impuro tão facilmente? Por que o nosso coração, ele se torna impuro tão facilmente? Porque, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos sob constante pressão para esconder quem nós realmente somos. É uma pressão. A gente esconder quem nós realmente somos. E aí o que nós preferimos? Nós preferimos as máscaras, ao invés da vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Nós preferimos as máscaras, sabe por quê? Porque nós temos medo de sermos julgados. Então a gente finge que está bem. Está tudo bem. Nós usamos máscaras, porque muitas vezes nós achamos mais importante parecer limpo do que estar limpo. E na época de Jesus, os fariseus, eles faziam exatamente isso. Os fariseus, o que eles faziam? Eles valorizavam a limpeza exterior. Eles valorizavam aquilo que você demonstrava. E eles ignoravam o interior. E Jesus confronta eles com palavras firmes. Aonde ele diz: hipócritas. Eu quis deixar o hipócrita. Eu ia tirar, mas falei, vou deixar o hipócrita. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. E aí Jesus diz: são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheio de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora, parecem justos, mas por dentro, seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Em cima dessas palavras duras de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. E a partir dessa pergunta, desenvolver um pensamento com você a partir de Mateus capítulo 5, verso 8. Pergunta que eu quero deixar o seu coração e pensar com você é: como está seu coração quando ninguém está vendo? Como está o seu coração quando ninguém está vendo? E aí? Como você responde isso? Primeiro a gente precisa entender o que é ser puro de coração. O que é ser puro de coração? A palavra puro, no grego, ela traz a ideia de algo sem mistura.
ela traz a ideia de algo sem falsidade. A palavra puro no grego, ela vai trazer a ideia de algo sem disfarce, sem máscaras. Então, um coração puro é um coração inteiro, um coração limpo, um coração verdadeiro diante de Deus e verdadeiro diante das pessoas que estão ao meu redor. Porque nós usamos o discurso, Deus, é o discurso, Deus conhece meu coração. Ó, Senhor. Mas aí eu te pergunto algo. Eu não posso andar muito, que os meninos estão falando para eu não andar muito. Eu vou ficar aqui, tá bom? Então tá. Eu lhe pergunto. O que adianta você falar que Deus conhece o seu coração com voz carregada de espiritualidade, sendo que o seu irmão não sabe como está seu coração, a sua família não sabe como está seu coração, e com quem você precisa tratar as coisas, muito menos ainda. E aí aí eu não vou voltar, mas é a palavra de Jesus, hipócritas. Lindos por fora, mas por dentro, arrebentado. Nós precisamos ser verdadeiros com relação ao nosso coração. Nós precisamos ser verdadeiros com relação ao nosso coração. Eu brinquei aqui, né, da Fabiana, que deu 2 broncas em mim, e acho que vou tomar a terceira quando eu chegar em casa. Mas assim, irmãos, ela sabe. Se eu tenho alguma coisa que está no meu coração, eu falo para ela. Mas tem casais que tem uma coisa com o cônjuge, sabe o que faz? Eu vou dar um gelo nele. Gelo de 1 semana. Aí eu te pergunto. O reino de Deus foi glorificado com esse gelo? O diabo fez festa. Nós precisamos agir como Jesus age. Porque quando nós vamos entender que pureza, presta atenção, pureza não é ausência de erro, mas pureza é presença de sinceridade. Nós precisamos ser sinceros, verdadeiros, uns com os outros. Queria dizer algo para você. Eu vou errar com você. Nossa, pastor, vou errar. Vou errar, irmãos. Sou ser humano, corintiano. Ai, não faz muita festa não, filho. Falei até mais baixinho. Como eu falei semana passada, não coma arroz. Eu vou errar com você. Pureza não é ausência de erro, mas é sinceridade no coração. Sinceridade no coração. É viver sem máscaras. É viver sem duplicidade. É ser autêntico uns com os outros. Autenticidade nos relacionamentos. Autenticidade uns com os outros, nos relacionamentos. É ser transparente. Sabe por quê? Eu já falei isso em vários cultos aqui. Vou falar de novo. Deus não tem compromisso com as máscaras que nós usamos. Nós vamos entender que nós precisamos ter pureza de coração e sinceridade. E Jesus está falando, feliz é quem tem um coração limpo diante de Deus. Mesmo que você esteja lutando por dentro. Mesmo que esteja difícil. Mas você tem que ser transparente nisso. Agora, como nós podemos nos tornar puros? Como? Como? Em primeiro lugar, através da confissão. Transparência, confissão é transparência, confessar. 1 João capítulo 1, verso 9. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 9. Abra comigo, vamos ler o que diz 1 João
lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João, capítulo 1, verso 9. O apóstolo João diz o seguinte: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, olha só, me vem à mente, Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito e porque ele vencia muitas batalhas. Mas Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele confessava seus pecados com sinceridade. E Salmo de número 51 é um grito de arrependimento de Davi. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E se você for ler Salmo 51, você vai ver que é um grito de arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é o segundo ponto. Como nós podemos nos tornar puros? Arrepender-se. Arrepender-se é confessar. É confessar sem colocar máscaras. Porque confessar sem mudar é remorso. Judas, quando traiu Jesus, o que ele teve? Arrependimento? Pedro teve arrependimento quando negou Jesus. Jesus teve remorso. Remorso. Porque arrependimento é uma decisão sincera de abandonar o pecado e voltar-se para Deus e corrigir aquilo que te levou ao arrependimento. Então nós precisamos ter muito claro para nós que para nós nos arrependermos, nós precisamos vencer o orgulho. E Agostinho tem uma frase dele que ecoa muitas vezes quando se fala de orgulho, que ele fala que o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho nos impede de expressarmos arrependimento, porque arrependimento ele expõe. O arrependimento ele lamenta e transforma. Terceiro ponto aqui é receber a purificação de Cristo. E ainda em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: mas se vivermos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e agora diz o que aqui? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção, irmãos. Jesus não veio somente para nos ensinar a viver melhor. Jesus não veio a fazer você ser uma versão melhor de você mesmo. Não. Isso é fala de quem quer ganhar like na internet. Jesus veio nos tornar limpos por dentro. Jesus veio nos tornar limpos por dentro. Poderia acabar aqui. Mensagem de 25 minutos. Ou a gente orava, Rogério? Orava 5 minutos, dava meia hora para a internet. Mas eu quero entrar mais com vocês nisso aqui. E aí, como nós podemos viver com o coração puro no mundo de hoje? Esse é o desafio. Eu poderia dar dicas aqui, e pronto, vamos para casa, vamos comer o frangão lá e vamos, né? Mas nós vivemos num mundo tão exigente de aparências, que como nós podemos viver com o coração puro numa sociedade como a sociedade de hoje? Primeiro lugar, pare de usar máscaras. Pare de usar máscaras. Provérbios 28, 13, vai nos dizer o seguinte: quem oculta seus pecados, o que acontece com ele? Quem os confessa
e os abandona, recebe o quê? Você viu como tudo se liga no Sermão do Monte? Tudo no Sermão do Monte está amarradinho. Jesus, ele amarra tudo. Falamos de misericórdia semana passada. E aí, lendo aqui Provérbios, diz que quem oculta seus pecados, quem usa máscaras, não prospera. Mas quem confessa e os abandona, recebe misericórdia. E vivemos nessa sociedade que a aparência vale mais que a essência. A aparência ela vale mais do que a essência, do que está dentro. As redes sociais nos ensinam a exibir os melhores ângulos, as melhores fotos, a esconder as falhas, a construir uma imagem admirável. Mesmo que essas imagens estejam longe da verdade. E essa cultura, meus irmãos, da superficialidade, ela acaba se infiltrando também na nossa vida espiritual. E aí, o que nós fazemos? Usamos máscaras espirituais. Máscaras que mascaram a nossa espiritualidade. Aí nós mascaramos com bondade, com boas ações, para esconder os nossos pecados, as nossas inseguranças, as nossas lutas internas e os nossos fracassos. Mas eu queria dizer algo para você. Deus não se impressiona com a nossa performance religiosa. Deus não se impressiona com a sua performance religiosa. Sabe por quê? Ele quer a verdade. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, a parte B do versículo diz o seguinte, até aqui, ó. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. Mas o Senhor, olha o quê? Esse versículo nos mostra que Deus, Ele não se contenta com o que está por fora. Porque Ele enxerga o fundo da alma. E sabe o que acontece? Nós colocamos máscaras. E aí nós nos cansamos, porque viver de usar máscaras cansa. A máscara ela pode proteger, mas ela isola. A máscara nos faz muitas vezes perder a noção do que está fora dela. Lembra quando nós usávamos máscaras? Vocês lembram disso? Eu lembro que, onde você não podia andar sem máscara. Quem lembra disso? Se você não lembra, você não estava nesse planeta. Queria dizer para você, você estava em algum lugar que não era a Terra. Eu lembro que chegou um momento que nós perdemos a referência de como era o rosto das pessoas. Você só sabia daqui para cima. Não é? Chegou um momento que você não lembrava mais como era a boca, o nariz. Porque a máscara isola. E quando nós usamos máscara, nós nos isolamos. Você pode até parecer bem, quando na verdade está ferido. E até mesmo perdido. Mas Deus, meus irmãos, não quer que nós vivamos assim. Ele quer te curar. Ele quer curar os nossos corações. E a cura começa, sabe quando? Quando nós paramos de fingir. Quando a gente para de fingir que está tudo bem. A gente para de fingir que está tudo ok. Deus nos chama a nós tirarmos as nossas máscaras. Diante dEle e diante dos nossos irmãos. Porque aí sim nós podemos experimentar a verdadeira felicidade. Nós precisamos de parar de sustentar uma imagem que não condiz com a nossa realidade. E tirar a máscara não é fraqueza. Tirar a máscara é coragem. É coragem. Segundo, confesse seus pecados com fé e humildade. 1 João, vamos ler de novo, capítulo 1, verso 9. Agora vamos ler a parte A. Mas se confessarmos o quê?
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, a confissão é um dos atos mais libertadores da vida cristã. Se existe algo que é libertador na vida cristã, chama-se confissão. Não é porque Deus precisa saber, não, Ele já sabe, viu? Quer dizer, Deus já sabe. É você que esconde. Mas é porque quando nós confessamos, nós reconhecemos quem nós somos diante dEle. A gente confessa quem nós somos, qual a nossa condição diante desse Deus que é poderoso. Nós reconhecemos que nós somos pecadores em busca de graça. Nós somos os filhos que voltam para casa. Nós somos pessoas cansadas de esconder nossa sujeira debaixo do tapete. E isso é libertador. Porque confissão, quando feita com sinceridade, ela quebra o orgulho. Confissão, quando feita com sinceridade, ela abre caminho para o perdão. Confissão, quando feita com sinceridade, abre caminho para a restauração. Confissão não é humilhação. Marque aí. Coloca aí no meu registro, me escriba. Confissão não é humilhação, é rendição. É sinal de maturidade espiritual. Sinal de que você é maduro. Confesse diante de Deus e diante de quem precisa ser confessado. Mas sabe qual é o grande problema? O grande inimigo da confissão? O orgulho. Nós somos orgulhosos demais até para reconhecer que nós erramos. Presta atenção. Alguém vem apontar um erro seu. Aí o que você faz? Não é bem assim. Não, que isso, não é assim não. Eu fiz isso, porque estava chovendo, porque caiu, porque foi assim, porque foi daquele jeito ou outro. E aí o que nós fazemos? Tentando racionalizar o nosso erro, tentamos racionalizar o nosso pecado, nós tentamos minimizar os nossos deslizes, nós tentamos, o que mais? Projetar a culpa em outras pessoas. Porque isso a gente é craque, irmãos. Isso a gente é craque. Não é eu. É a mulher que o Senhor me deu. Não estou falando de você, tá? É a mulher que o Senhor me deu. É que eu usei, né? Minha esposa está aqui. É a mulher que o Senhor me deu. Lembra? Começou aonde essa conversinha fiada? Lá no Éden. Né, Michel? Lá no Éden. Lá atrás. Primeiro casal. Tinham de tudo, Cilinho, para ser felizes. Tinha de tudo, Cilinho. Mas... Não, Senhor, não fui eu. Ó, a culpa é sua, que me deu ela. Você não tem que transferir sua culpa para ninguém, viu? Sabe por que seu casamento está do jeito que está? Porque você não assume seu papel. Não assume a sua culpa. E o dia que você assumir o seu papel e a sua culpa, as coisas vão ser diferentes. Sabe, irmãos? Davi, depois de pecar, olha só, Davi, depois de pecar gravemente, ele tentou se justificar. Aí ele escreve lá em Salmo 32, o verso 3 e o verso 5. Olha só o que Davi escreve. A Bíblia tem resposta para tudo. Basta você ler ela. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, Davi diz, meu corpo definhou. E ele diz, e gemia o dia inteiro. E aí o irmão Davi, dando testemunho da sua vitória, ele fala o seguinte, finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Você pode falar amém? Aleluia. Meus irmãos, a confissão
ela traz cura. A confissão traz alívio. A confissão, ela tira o peso da alma, por isso que Jesus fala, felizes. Talvez o que esteja travando a sua vida não seja um problema externo. Talvez o que esteja travando a sua vida não seja uma pessoa XYZ. Mas talvez o que esteja travando a sua vida seja um pecado não confessado. Um pecado não confessado. Salmo 51, 17. O sacrifício que desejas, olha só, é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A confissão é o começo da restauração profunda. Terceiro, abandone o pecado escondido. E aí, lendo de novo, Provérbios 28, 13 diz: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os recebe misericórdia. Sabe que tem muita gente que tem pecadinho de estimação, né? Quem tem aqui um animalzinho em casa, um pet, quem tem? Cachorrinho, gatinho, bichinho. O que mais? Qual o animal mais estranho que tem aqui? Diferente, estranho não, diferente, né? Eu vi minha esposa falando, meu marido, não, esse não, irmãos, esse não. Não vamos, deixa para sexta-feira a gente ora, você dá um beijinho nele, hoje não. Quem que tem lagarto em casa? Cobra? Coelho? Oi? Tartaruga? Vocês são tudo comportados. Tem tartaruga? Qual o nome dela? Você não sabe o sexo. Coloca todes nele, né? Coelho, quem tem coelho? Coelho. Qual é o seu coelho? Como? Fred. Quando você fala Fred, ele vem na hora. Eu tenho dois dinossauros em casa. Desse tamanho, irmãos. Mas que parecem uns tiranossauro rex, os velociraptor, né? Mas você não cuida do seu animalzinho? Você não cuida da sua tartaruguinha, ô Marta? Martinha, você não cuida bem dela, sua tartaruga? Você ama ela, não é verdade? Você não cuida bem do Fred? Você não cuida bem do animalzinho de estimação? Você cuida. Você coloca roupinha no frio. Você coloca roupinha na tartaruga? Só para saber, vai que, né? Eu já vi coleira em hamster. Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, que sociedade nós estamos vivendo, hein? E o Fred, você coloca coleira no Fred também não? Ah, gravatinha. O coelho sem gravatinha não é um coelho decente, né? Então, muito bem. Mas a gente cuida. A gente cuida. E sabe o que acontece? Nós temos pecadinhos de estimação. E você cuida dele. Que ninguém pode chegar perto dele. Porque aqui ninguém mexe. Você gosta. Você alimenta ele todo dia. Ah, não, mas aí arruma argumentos bíblicos. Não, porque não sei o quê, porque o profeta, porque o apóstolo, porque o bispo, porque o sacerdote, porque não sei quem, porque eu fui, porque eu voltei. Queria dizer algo para vocês. Isso tem nome, pecado. E pecado é pecado. E meus irmãos, e pecado escondido é que nem câncer silencioso. Ele cresce em silêncio e se espalha por dentro. À primeira vista, está tudo bem. Continua sorrindo, frequentando os cultos, mantendo a aparência. Mas dia após dia, a vida espiritual vai fazendo isso aqui, ó. Sabe a ladeira? Vai descendo a ladeira. Vai descendo a ladeira. É um vídeo espiritual sem fluxo, sem saúde.
É uma vida espiritual bloqueada. E aí, Provérbios, Salomão diz o seguinte: não basta confessar, porque nós falamos sobre confissão até agora, mas tem que abandonar, irmão. Tem que abandonar. Tem que largar. Não é que nem o Fred, que você tem carinho pelo Fred, põe gravatinha no Fred. Tartaruguinha da Marta usa, né, roupinha de inverno, jaquetinha. Não, você tem que largar. Porque pecado não pode ser de estimação. Você não pode ter apreço por ele. Porque pecado que não é abandonado, ele cria nas nossas vidas um ciclo de culpa. Ele nos afasta de Deus pouco a pouco. E eu não estou falando aqui apenas de grandes escândalos. Você pode pensar em grandes coisas, grandes escândalos. Mas eu falo de pequenos compromissos com o erro. Hábitos que muitas vezes parecem inofensivos. Aquela mentirinha, a mentirinha. Porque não é mentira, aquela mentira que é o pai, né, que é filho do capeta. Não, não é essa mentira. É uma mentirinha. É aquele ressentimentozinho que está lá dentro assim do coração, em que você fala, não precisa mexer com isso agora, em que nunca foi tratado. É aquela prática escondida, que ninguém sabe, mas que contradiz tudo aquilo que você prega e que você canta. Você pode esconder das pessoas, mas de Deus não. Hebreus 4,13 diz, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Marca aí na sua Bíblia, grifa isso aí. Aliás, quem acompanhar os devocionais essa semana? Quer mais para a semana que vem? Eu tenho um monte de coisa legal para mandar para vocês. Quer? Vou mandar então, tá? Vocês que pediram. Sem reclamações. Estou brincando. Sabe, meus irmãos, o que Deus espera de nós não é perfeição. Deus espera de mim e de você transparência. Talvez você esteja aqui hoje e tudo está travado na sua vida. Tudo está travado. Nessa manhã, nós vamos orar. E você vai pedir ao Senhor, Senhor, o que eu preciso confessar? O que eu preciso restaurar? O que eu preciso corrigir? Você pode estar aqui esperando uma bênção de Deus, enquanto Deus espera o seu arrependimento. Como eu falei ontem no acampamento de jovens, sabe qual é o grande problema? A gente quer abraçar Jesus com os nossos braços e as nossas mãos cheias de coisas. A gente não quer largar. A gente quer manter. Não posso. Não. Você precisa largar para que você possa abraçar a Jesus. 4. Seja transparente com Deus e com pessoas maduras. Tiago, capítulo 5, verso 16, nos diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Sabe qual é o grande problema? Então o pastor falou, eu vou confessar tudo para Deus, mas eu não quero falar com as pessoas. Não. Embora Deus seja o primeiro e o principal a quem nós devemos nos abrir, a Bíblia nos ensina que a restauração plena, ela acontece quando também nós somos honestos com pessoas confiáveis e espiritualmente maduras. Você que está em uma célula, ou seu dirigente de célula, essa pessoa. Nós precisamos andar ao lado de pessoas maduras. Pessoas melhores do que nós, para que a gente possa abrir os nossos corações, para que a gente possa viver na luz. Viver na luz, e ainda lá em 1 João, mas se vivermos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns
com os outros. A luz gera comunhão. Ah, então se eu andar na luz eu sou impecável? Não, você é honesto. Você é transparente. É isso. É isso. É você ter alguém que ora com você. É você ter alguém que ora por você. É você não andar mais sozinho e diante daquela sua fragilidade você vai ter alguém que vai te perguntar: e aí, como é que está nessa área? Como é que está nessa outra área aqui? E aí, está avançando, está caminhando, como é que estão as coisas? É caminhar com alguém que vai te apontar para Cristo. Fala, não é assim, é assim. A palavra nos diz isso, é assim que a gente tem que andar. Sabe, meus irmãos? Vou passar para outro ponto já. Transparência é um ato de coragem e libertador. Quinto, como nós podemos ter essa pureza de coração numa sociedade como a nossa? Buscando a santidade como estilo de vida. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, parte B, diz: procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, para muitos, soa como algo inalcançável, algo longe. Santidade para alguns soa como que uma meta exclusiva de monges tibetanos, líderes, altos líderes, pastores. Não, isso é coisa para o meu supervisor de célula, não é para mim, não. Eu não estou te chamando para você morar no mosteiro, irmão. Estou te chamando para você morar no mosteiro e virar monge. Mas eu estou te falando para você, é de uma jornada diária, que vai alimentar o nosso coração com o caráter de Cristo. É uma jornada diária, de devoção, de se alimentar da palavra de Deus, mesmo em meio à nossa correria, à nossa pressão, mesmo diante de todas as impurezas desse mundo que nós estamos expostos todos os dias. E a santidade, ela vai blindar, porque eu vou estar agarrado ao Senhor e ao que o Senhor diz. Ah, mas você não sabe como é a minha vida. Eu queria dizer para você, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe como é a vida do Jonathan, da Emília, do Zeinha. Todos nós temos as nossas correrias. É ou não é? Quem aqui amanhã vai acordar 10 horas sem compromisso da vida nenhum e vai pensar se vai trabalhar? Falar, não sei se eu vou trabalhar hoje. Chovendo, olha só, chovendo, friozinho, o cobertor agarrado em você. Você vai poder escolher amanhã? A Cleide vai, né, Cleide? Graças a Deus pela sua vida. Você podia orar pela gente no final do culto, né, Cleide? Meus irmãos, eu estou falando de uma jornada diária, de dia após dia, priorizar. Estou relutando para falar, mas fala ou não fala, irmãos? Quem acha que eu tenho que falar? Levanta a mão. Sabe, eu vou falar, pronto. Vocês pediram, eu vou falar. Sabe, irmãos, a gente vem na igreja, a gente vai no culto, a gente ora pelos enfermos, temos que fazer, a gente ora pela alimentação, a gente, não, eu sou crente. Eu estava vendo hoje, estou preparando uma série sobre a igreja para a partir de agosto. Eu estava vendo uma série de estudos agora pela manhã sobre o crescimento evangélico, a projeção para 2030, 2005. E a gente está crescendo. E aí eu falei para um amigo meu, um pastor amigo meu, que falava comigo pela manhã. Eu não sei se eu me preocupo ou se eu fico feliz. Eu não sei. Mas aí a gente fala tudo isso. Nós deveríamos ser o povo da Bíblia. Nós deveríamos ser o povo que ama o confronto da palavra. Mas a gente gosta de coisa que amacia o nosso ego. A gente gosta de coisa que você
é incrível. Aí você fala, uau. E aí coloca um versículo bíblico ainda. Você fala, uau, isso é de Deus. Como a gente pode ser discípulos de Jesus, ser o povo da Bíblia, ser o povo que ama a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o último lugar na nossa vida? Falei, pronto, estou melhor agora. Pronto, precisava desabafar. Isso não é exclusivo dos altos, dos líderes religiosos. Mas isso tem que ser nossa prática diária. Todos os dias, eu vou falar algo para vocês. Faço um desafio com vocês. Se você pegar um versículo, um capítulo da Bíblia, e ler ele todo dia durante um mês, eu quero te falar algo. Todo dia Deus vai falar algo diferente ao seu coração. Irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes. E aí eu estava lendo esses dias, ali, Números, Êxodo, Levíticos. Para muitos, não, chato. Sabe o que eu falei? Jesus, como que eu não enxerguei isso antes? Porque Deus, Ele se revela para nós através da sua palavra. Você precisa ter contato com a Bíblia. E aí, a partir disso, você começa a se separar para o Senhor. Você começa a blindar seu coração, você começa a blindar a sua vida. E aí, afinal, o que é santidade, então? Santidade não é perfeição moral inalcançável, não é isso. Santidade não é legalismo, santidade não são regras frias. Santidade eu vou me afastar de pessoas e vou me trancar nessa bolha religiosa que é a igreja, aleluia, não é isso. Mas lá fora ser aquilo que Jesus quer que você seja. Uma pessoa, um homem ou mulher que tem o seu caráter transformado. Santidade é separação do pecado. É dedicar-se totalmente a Deus. É viver no mundo, mas com valores do céu. É viver neste mundo com os valores do eterno. Santidade é andar nas ruas da cidade, mas com os pés firmes na palavra de Deus. Santidade é dizer não ao que fere o coração de Deus, e sim ao que revela o seu caráter. Santidade é priorizar tempo com Deus diariamente, é ter prioridade. Eu priorizo isso na minha vida. Santidade é escolher amizades e ambientes que te aproximem de Cristo. Posso falar algo sobre esse ponto? Eu dei meu testemunho ontem, uma coisa que eu falei, quando eu me converti no século passado, 1994. Eu posso dizer, me converti no século passado. Você também? Tá velho, hein? Sabe qual foi o ponto para mim ficar firme com Jesus? Me afastar das amizades. Primeiramente, me firmar na palavra de Deus, me firmar no Evangelho, me firmar na minha fé. Aí depois eu voltei, para trazê-los para Jesus. Sabe o que você quer ser? O agente 00 crente. Sabe o que é o 00 crente? O agente secreto que está lá. Mas que na realidade, não influencia. Não é sal e não é luz. Santidade é buscar obediência, mesmo quando ninguém está olhando. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. O apóstolo Pedro escreve: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Aí ele diz: como é santo aquele que os chamou. Irmão, santidade não acontece. Sou santo, pronto, não. Santidade é um processo. Mas ele se inicia com uma decisão. E quando a gente lê Mateus 5 lá, verso 8, está lá. Cadê Mateus? Sumiu Mateus na minha Bíblia aqui. Mateus capítulo 5, se você quiser abrir, pode abrir também. O verso 8 diz:
Felizes os que têm coração puro. Aí tem uma vírgula. Pois verão a Deus. Verão Deus aqui agora, meus irmãos. Verão Deus aqui agora. Porque você vai ter sensibilidade. Você vai ter coração puro. Você vai discernir a vontade de Deus com clareza. Você vai perceber o agir de Deus nas pequenas coisas. Você vai perceber o agir de Deus nas grandes coisas. É hoje. É uma vida diante dEle. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal da banda pode subir. Primeiro ponto. Aqui, já estava aqui o versículo. O que você tem mantido escondido que está adoecendo a sua alma? O que você tem mantido escondido que está adoecendo a sua alma? Pense nisso. Segundo, você está tentando sustentar uma imagem ou buscando um coração puro? Você está buscando sustentar uma imagem ou buscando um coração puro? E terceiro ponto que eu quero orar com vocês aqui. A santidade ainda é um valor inegociável na sua caminhada com Deus? A santidade ainda é um valor inegociável na sua caminhada com Deus? Fique de pé comigo, eu quero orar com você.